Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Luciano aqui na área, Luciano das Placas. E hoje, continuando o nosso curso de eletrônica básica para iniciantes, vamos abordar então como ler o valor dos resistores. Essa aula é importante porque você pode ver esses resistores como sendo código de cores, vamos abordar bastante isso hoje, e os resistores em SMD, eles vão sempre apresentar números nele, porém nem sempre você vai ver o valor do resistor desses números. Então, nesse aqui você vê cores, nesse aqui você vê números. E como ler o valor dele? Bora para a bancada? Ok, pessoal, então era disso que eu estava falando. Ó. Você vai encontrar certamente na placa, nas placas, no esquema não, porque ele vai estar bem claro o valor dele aí. Mas a gente pode encontrar então o resistor da seguinte forma. Eu vou encontrar cores, né, no corpinho dele. Precisa tomar cuidado porque tem algumas cores que tipo, sei lá, você está olhando o vermelho e me parece um laranja. Você está olhando laranja e me parece um vermelho e tal. E aí a dica que eu tenho aqui para passar é que ao olhar na placa, você pode se basear em outro resistor. E aí sim, diferenciar. Então vamos dizer que esse resistor que você está olhando, me parece que isso aqui, nossa, parece um vermelho, mas será que é laranja? Ou então você olha do lado. Se tiver um resistor que tem as duas cores, você vai conseguir diferenciar se aquela cor que você está em dúvida é o laranja ou é o vermelho. Tá? Então é uma dica aqui que a gente vira e mexe está passando por isso. Tem alguns dele que eles esquentam, e ao esquentar, eu acabo mudando um pouquinho da cor dele. Ele fica meio, sei lá, pálido, mudando de cor. Então é uma dica interessante. Se você olhar para o do ladinho que não esquentou tanto quanto esse, você vai conseguir, enfim, tirar essa dúvida aí. Ou então vamos lá. Eu tenho aqui um resistor, no exemplo, de 560K. Tá? E aí isso faz necessário, embora nós já comentamos isso aqui em outros vídeos, que essas grandezas escalar como ohm, K-ohm e mega-ohm, é como a gente vai ler esse resistor. Porque se esse resistor de 560K também pode ser lido como 560 mil ohm, veja que então esses três zeros eles foram substituídos por essa letrinha K, que é muito comum em física e em um monte de áreas do conhecimento quando você quer representar massa ou alguma grandeza, né? Então essa grandeza que a gente chama de escalar, ela para não ficar desconfortável, não tão comum chamar um resistor de 560 mil ohm, a gente tira ele, coloca o K, e a exemplo, por exemplo, de massa, quando a gente fala lá de 1 quilograma, pode ser, eu posso pedir, sei lá, 1000 gramas de açúcar, tá tudo certo, tá tudo bem, mas não é comum. Assim como não é comum eu pedir um resistor, né, eu me referi a um resistor de 560 mil ohm. Tá? O comum é a gente falar de 560K ohm, ou 560K. Agora, como isso vai se apresentando, é o que a gente vai discorrer aqui agora. Então vamos dizer que a primeira cor do resistor, esse verde que aparece aqui agora, eu vou olhar ele na tabela e perceber que cada cor, já comentamos aqui em outros vídeos também, vai representar um número. Seja ele na primeira faixa, na segunda ou ainda na terceira faixa. Agora o que a gente vai falar é que na primeira e na segunda faixa, esses números vão ser exatamente os números que eles correspondem ser. Tá? Então, ou seja, se a cor verde corresponde ao número 5, estou riscando aqui agora na tabela, bom, então não tenho o que fazer. Eu vou pegar o número que corresponde a essa cor na primeira faixa e eu colocar aqui. E a gente quer, obviamente, formar esse número 560K aqui, ou 560 mil ohm. Então, ao olhar a cor verde e ao procurar na tabela, eu encontro o número 5, e é esse número que eu estou colocando aqui, tá? É que vocês estão vendo. Não é diferente da segunda cor, tá? A segunda cor eu vou me portar exatamente do mesmo jeito. Eu vou olhar para a cor, verifico na tabela qual o número que ele corresponde e vou colocar aqui ao lado do 5. Por exemplo, número 6. Já a terceira cor, e veja, nesse momento eu estou observando um resistor e estou vendo que ele é um resistor de 3 cores. E se é um resistor de 3 cores, eu vou considerar essa terceira e última cor como sendo o que a gente chama de multiplicador, né? E que aqui, em outras palavras, é o número de zeros que você vai colocar que vai seguir desse número 56 para que eu veja exatamente o valor dele. Então, se eu olhar para essa cor e ver nele o número 4, como é o caso do amarelo aqui, eu não vou mais colocar o número 4, e sim 4 zeros, 3 e 4 zeros, formando um número. E eu vou tentar ler esse número, né?
E se eu dividir aqui da esquerda para a direita, aqui de 3 em 3, eu vejo um número parecido com 560 mil. Bom, esse então é o valor do resistor, 560 mil ohm. Tá? É isso que a gente viu. Ao olhar a cor, eu apelei para a tabela me mostra números que associam essas cores, eu vou formando. Lembrando que, se o resistor for de 3 cores, eu só vou colocar números nas 2 primeiras cores. E o terceiro, o número de zeros que essa cor corresponde. Bom, como eu estou lendo 560 mil ohms, e já vimos inicialmente que não é comum eu colocar esse 1000 ohms, né? Eu substituo então esses 3 zeros por K, e logo eu vejo o resistor exatamente aquilo que foi representado inicialmente, tiro os 3 zeros colocando K, fazendo um resistor de 560 mil ohms. Bom, lembrando então que não vamos comentar nesse momento, pode-se dizer da quarta cor, né, do resistor de 3 cores, que quando a gente fala um resistor de 3 faixas, eu estou me referindo a 3 faixas que eu vou ler ele propriamente dito, tá? Só que é óbvio, eu vejo uma quarta faixa aqui, tá? E essa quarta faixa, eu vou me reservar o direito de não comentar isso agora, porque um resistor de 4 faixas, ele também tem uma outra faixa, pode dizer, vai aqui, a quinta faixa, mas como ele não vai nos ajudar no tocante a valor, vamos deixar ele para um outro momento aqui, tá bom? Então vamos abordar agora o de 4 faixas, vai ver que é muito semelhante ao de cima, porém, enquanto o de cima eu vi o valor dele utilizando 3 faixas, aqui em 4, só que o número que eu vou colocar, aqui nós pegamos o primeiro e o segundo, e nesse vamos pegar o primeiro, o segundo e o terceiro, e o multiplicador apenas o quarto, ou seja, o número de zeros eu vou utilizar como sendo a quarta faixa, tá? E vamos deixar a tolerância aqui para o final e eu abordo os dois aqui. Bom, já nesse então, pode-se chamar de 4 faixas, eu tenho um resistor de 237 ohms. Né? E como eu faço, como é que eu formo, como é que eu sei ao olhar essa cor que realmente o resistor é de 237 ohms? Bom, do mesmo jeito que nós vimos aqui em cima. Eu olho a primeira, a segunda e agora, nesse caso, por ter 4 faixas, eu olho também na terceira cor. Bom, esse exemplo aqui acaba sendo importante porque a gente compara então o resistor aqui com 3 faixas e a gente vai tentar agora fazer uma analogia e comparar ele com o de 4 faixas. Então, se no de cima eu não tenho muito com negociar a quarta faixa, que ali eu coloco, vamos dizer, se esse último anel fosse, por exemplo, preto, eu ia me reservar o direito de não colocar zeros e eu pegaria só então o primeiro e o segundo número. Não colocando nem o zero, eu ia chamar o resistor de 56 ohms, tá? Se a cor fosse preta, tá? Se a cor fosse marrom, veja que como o marrom vale 1, eu vou colocar apenas um zero. E aí formando esse número, um 560 ohms. Né? E no exemplo que nós falamos aqui, como era amarelo, eu coloco 4 zeros, formando esse número. Então veja que já no de baixo, por ter 4 faixas, eu agora consigo trabalhar com um número na casa da unidade. Então se a gente estiver formando números, por exemplo, se eu estivesse aqui falando de números, dividindo ele como sendo um número onde eu vou colocar a casa da centena, um outro número que eu vou colocando a casa da dezena e da unidade, veja que nessa situação, quando o resistor tem 4 faixas, eu posso então formar um resistor extremamente preciso, né? E não mais trabalho com resistor de 56, 560 ou 5600, quando eu coloco 2 zeros, e nesse caso em especial coloco 4 zeros, 56 mil ohms, né? Eu posso então fazer um resistor, por exemplo, de 562 ohms, por exemplo. Tá? E nesse caso, por exemplo, ó, 237, por que eu posso fazer esse resistor? Ora, porque eu vou olhar a primeira cor e vejo qual o número que essa cor corresponde. Como é vermelho, eu busco aqui o número 2 e estou começando a escrever ele aqui. Vamos dizer que na casa da centena eu coloco o número 2. Já na casa da dezena, eu vou colocar o número que a cor corresponde, nesse caso laranja. E ao buscar laranja eu acho na segunda faixa aqui, ó, a gente vai ficar melhor, né? A cor laranja é 3 e eu formo aqui na casa da dezena o número 3. E na casa da unidade, vamos dizer assim, veja que é violeta, e esse violeta vale 7. E eu coloco o 7 na casa da unidade, formando o número 237. 237 ohm, se estivesse parando por aqui, mas é óbvio que eu tenho que verificar a última cor, no caso, o anel chamado multiplicador, e é aqui onde eu vou colocar, atribuir a esse número 237 o número de zeros. E como eu vejo aqui a cor preta, e a gente já observou em outro momento
que se a cor for preta, que eu não coloco nenhum zero, ou se você preferir, eu vou multiplicar por 1, que é esse exemplo aqui, tá? E ao multiplicar por 1, eu tenho exatamente o número 237 aqui. Ou se preferir, não coloco nenhum zero, haja vista que o preto não é nenhum zero, não corresponde ao número 0, tá? E assim feito, eu acabo por aqui e falo que esse resistor é 237 ohms. Agora sim, agora a gente faz necessário falar então da última cor, e eu até diria assim, que vamos ler o resistor, vamos dizer que esse resistor, ele é sim de 3 faixas, tá bom? Por que ele é de 3 faixas, professor? Quando eu vejo, na verdade, 4, eu vejo verde, vejo azul, vejo amarelo e vejo aqui também uma cor prata, tá? Por que seria de 3 faixas quando eu vejo 4? Então vamos chamar essa quarta faixa, vamos dizer assim, de tolerância. Então vamos considerar assim uma quarta faixa, mas como ele está associando a tolerância do resistor, eu me reservo aqui então o direito de dizer que ele é de 3 faixas sim, e essa, vamos chamar de quarta faixa, ele estaria só representando a tolerância, tá? Bom, então vamos chamar então esse primeiro resistor de 3 faixas, porque a quarta faixa, que é o que diz aqui o exemplo, ele vai abordar a tolerância, né? Então é importante que você saiba, então eu vou ler o valor do resistor nas 3 primeiras faixas, e a quarta eu vou abordar apenas a questão da tolerância. Eu já discorro aqui sobre o que quer dizer isso. É bem como esse, é chamado resistor de 5 faixas, mas eu digo que ele é de 4 faixas, porque é a partir das 4 faixas que eu vejo o valor dele, e a quinta faixa a gente aborda então a tolerância. Pois é, se são conteúdos como esse que você está procurando, você não tem noção quanto tempo a gente está te procurando, tá? E nós temos um curso, você deve encontrar algum link para entrar no grupo e saber um pouco mais sobre ele, aqui ainda nesse vídeo, ok? Vem para cá que está aguardando você. Bom, então, a questão da tolerância, ela está muito associada a quando você está substituindo esse resistor. E quando o fabricante diz que esse é um resistor de 560K e que a tolerância dele é de 10%, implica dizer que se eu calcular 10% desse valor, ou seja, 56, né, é só dividir por 10, né, então 56 é o número que eu vou somar e eu vou subtrair desse 56K. Então, se você subtrair 56 desse número original, 560K, e somar 56 a 560K, e por que 56%? Ora, porque é 10% do valor do resistor. Você vai ter um número parecido com 504K, tá? E um número parecido com 616K. Então o fabricante está querendo dizer que se você tiver que substituir esse resistor de 560K, que ele mesmo dimensionou, calculou, e ele disse que é esse resistor que teria que trabalhar ali na placa, bom, você pode substituí-lo a alguma coisa entre 504 a 616. Por aqui, 504 a 616. Já visto que é a tolerância que mostra o corpinho do resistor. Tá ok? Agora, óbvio, atentar, porque se alguém for fazer esse reparo, essa manutenção numa outra ocasião, inclusive você mesmo, atentar que você já substituiu ele e colocou a tolerância a menor ou a maior, e aí talvez você saia do padrão do resistor. Acontece demais aqui, a gente pega um equipamento para manutenção, aqui uma dica também, então em algum momento alguém fez a manutenção e já substituiu, por exemplo, o resistor de 504K. E se eu agora estou fazendo a manutenção e obedecer essa tolerância que alguém substituiu, eu posso estar tirando então o resistor original bem fora do padrão. Porque se eu reduzir o valor dele agora, considerando que o original é alguém de 504K, aí eu saio da tolerância original que o fabricante disse que era 560 e eu só poderia passear no resistor entre 504K e 616. Tá? Espero que tenha ficado claro isso. E ao exemplo do anterior, eu tenho então um resistor que tem como anel de tolerância anel marrom. E aqui é interessante observar o seguinte: enquanto esses resistores que até a eletrônica não avançar tanto, a gente só tinha esse tipo de resistor no circuito. Um resistor que não exigia tanta precisão, onde eu via o valor dele apenas com 3 anel, não havendo a necessidade de precisar um resistor de, como já foi dito aqui, sei lá, de 564K, tá? Então, no ajuste ou no dimensionamento eu achei um resistor de 564K, bom, eu vou colocar um 560, eu posso colocar um 570, não tem nenhum problema, o equipamento trabalha tão bem quanto o valor que o
os cálculos dizem que era. Bom, à medida que avança, eu tenho circuitos cada vez mais precisos, cada vez mais interessantes, eu preciso então precisar também o valor do resistor. Então, surge então resistores precisos, né, de precisão. E aí esse último anel, então, eu posso estar trabalhando na casa da unidade, como já foi dito. Bom, então eu não vou trabalhar com resistor, com tolerâncias tão altas como 10%, que é o caso aqui do ouro dourado, né, ou melhor, prateado, tá? Ele aparece aqui como sendo alguém de 10%, que você vê aqui na tabela, ó, tá? Acho que dá para ver aqui, ó. Ou ainda ouro, né, ou dourado, né, isso costumo falar muito. Essa última cor, no caso, o resistor de 3 faixas, tá? Eu posso ainda utilizar o dourado, tá? Então, são as duas cores predominantes que vão aparecer lá. Eu estou falando, então, alguma coisa com 5%. Então, ou seja, falou que é 3 faixas, ou eu estou utilizando prateado, ouro, tá? E eu estou me referindo a 10% do valor original, né, que mostra no corpo dele, ou ainda dourado, e aí eu estou falando de 5%. E veja que, se o resistor não é tão preciso, 10% de 5% é um percentual muito alto. Tanto é verdade que quando você está falando então resistores de precisão, eles já trabalham com a tolerância menor. Bom, o que seria do resistor preciso quando eu estou pegando a tolerância alta, né? Então eu acabo perdendo essa precisão. Então eles consideram assim, que o anel de tolerância eu vou trabalhar então uma tolerância menor que 5% e 10%. Por exemplo, tal como o marrom. E se tiver marrom na cor de tolerância, eu estou então me referindo a 1% de tolerância. Perceba que é uma tolerância realmente baixa se comparado ao anterior. Quer dizer, se o resistor de 237 é algo preciso, então veja, a tolerância utilizar aqui vai ser apenas 1% a mais ou a menos do valor original. Tá? Então, se 10% desse valor é alguma coisa parecida com 23,7, 1% é alguma coisa que você vai somar e subtrair 2,37, no caso ohm, né, do valor original. Então, bom, assim como no exemplo anterior, nós vamos então subtrair esse 2,37, que seria 1% desses 237 ohms, e vamos também somá-lo, porque a gente vai ter um range do menor número que eu posso substituir e o maior número que eu posso substituir, dado o que o engenheiro calculou. Bom, se ele falou que o resistor que vai trabalhar na placa é de 237 ohms, e ele vai ter uma tolerância de 1%, então você tem que obedecer esse range, que vai ser isso, ó. Bom, então, assim como no exemplo anterior, veja que o resistor ele vai, então, trabalhar nesse range. O que o engenheiro, uma vez dimensionado o circuito, diz que ele pode, então, ser substituído por alguém com 1% de tolerância. Então, como a gente subtraiu esse 1% e somou esse 1% do valor original, eu posso, então, passear num resistor, substituí-lo, né, por alguém entre 234,63 ohms, a alguém no máximo de 239,37 ohms. Veja que a variação não é tão grande realmente, né? Bom, e o que é muito razoável, né? Porque se eu tenho um resistor de precisão, né, eu não quero sair muito dessa coisa muito maior, do valor dele, nem muito menor. Então, a variação realmente é bem pequena, até porque o percentual do valor original também não é grande, tá? Então, seria essa a ideia. Bom, talvez você já tenha se perguntado por que então esse conjunto de resistores aqui à direita e o professor não comenta sobre ele. Bom, agora é o momento. Vamos lá. E eu fiz questão de trazer ele porque eu queria muito que vocês observassem para a gente estar fazendo essa comparação, né, essa analogia entre o que os resistores, vamos dizer assim, mais comuns, de placas mais antigas que iria se apresentar, e os mais modernos vão se apresentar desse jeitão, né? Que como eles, a tendência tecnológica é reduzir o tamanho dos equipamentos, bom, com certeza eles não vão mais estar utilizando um resistor que ele tem um corpinho grande. Já visto que eu tenho um outro, né, mais tecnológico e com um tamanho menor. Então você vai encontrar muito esses tipos chamado resistor em SMD. Mas então, em termos de leitura, ele vai se comportar exatamente como o daqui. Eu só vou trazer uma outra abordagem que é comum você ver nas literaturas, né, onde o pessoal chama dessa última cor aqui, o pessoal chama aqui essa última cor, por exemplo, né,
e nesse caso vamos combinar que não estão falando de cor, e veja que parece que o fabricante, ele me poupou o trabalho de olhar numa tabela, né? Tabela essa que a gente tem aqui ao lado, né? Então, é como se ele, em vez de colocar a cor, até porque é muito miudinho, esses resistores, ele achou mais eficiente colocar o número que a cor corresponde, o que nos ajudou bastante, né? Então veja, em vez de colocar a cor vermelha, ele já colocou o número 2, né? Em vez de colocar também a cor vermelha como segundo anel, e nós estamos falando de certo, né, desse resistor, né, de 3 faixas aqui para ler, quarta como tolerância. Ele colocou o número 2, nos poupando o trabalho de olhar lá na tabela. E ao invés de colocar a cor laranja, colocou o número 3 e sabemos que posso colocar aqui 3 zeros e ler o valor do resistor tranquilamente, chamando ele de 22 mil ohm, que é como a gente vê bem aqui, ó, tá até pequenininho, mas acho que dá pra gente ver, tá? Só que a abordagem que é muito comum acontecer, e aqui eu acho que eu faço questão de mostrar para vocês, é que se você chamar esse número 22, seguido de uma multiplicação de uma base 10, elevado à cor, ao número da cor do número, por exemplo, como essa última cor é 3, e eu procuro na tabela 3 é laranja, e ele já está aqui, é só eu colocar o número 3. E se eu pegar aqui 3 elevado ao cubo, vou levar à terceira potência, é a mesma coisa que 1000, é 1 seguido de 3 zeros, é só multiplicar esse 22 por 1000, formando realmente esse número 22 mil ohm. Né? Então veja que a primeira abordagem que nós fizemos era muito mais tranquila, né? Você só precisa se preocupar em colocar o número de zeros que essa cor corresponde. A gente achou mais tranquilo e mais fácil. Já visto que acaba sendo a mesma coisa, né? Essa operação aritmética você acaba não precisando fazer, tá bom? Pegar o número 22 que foi formado, multiplicar por uma base 10 elevada à cor do número, né? Ou melhor, ao número da cor, no caso 3, tá? Então, professor, tem um jeito mais fácil? Sim, tem, pô. É só você pegar o número 22 e acrescentar a ele 3 zeros. Já vista que o 3 está aqui, é o número de zeros que você vai pôr, tá? Formando, obviamente, 22K, que é o que a gente já vinha falando ali, tá? Essa outra situação, nós já estamos falando do resistor de 4 faixas, tá? Lembrando que essa 4 faixas eu não estou abordando inicialmente a tolerância, tá? E aqui nesse caso eles utilizam a tolerância de um outro jeito, tá bom? Vou representar então aqui só apenas 4 faixas, onde a primeira faixa é 8, a segunda faixa seria 2, a terceira 0, eu estou vendo então o número 820 e vamos pegar a última faixa, o último número, como sendo número de zeros, né? No caso 2, e você vai tentar ler ele, dividindo de 3 em 3, da direita para a esquerda, e chegando no número 82 mil ohm, e como já vimos em outras ocasiões, ainda nessa aula, que eu posso substituir então, né, esses 3 zeros por um K, lendo esse resistor de uma forma extremamente elegante, como sendo 82K ohm. O pessoal vê que você conhece bem a eletrônica, então essa é uma forma correta de falar que esse resistor tem sim o valor dele como sendo 82K ohm. Bom, a exemplo do de cima, o de baixo não é muito diferente, mas faz necessário a gente abordar aqui. Professor, se por acaso o resistor vier desse jeitão, como é que eu leio o valor dele? Bom, eu diria para você assim, bem um macete mesmo, de forma rápida, quando você tiver um resistor chamado 4R7, você vê isso impresso no corpinho dele, olha, substitui esse R por vírgula. Então isso aqui é a mesma coisa que 4,7 ohm. Né? O que é isso? Bom, se eu imaginar um resistor de 10 ohm, tá? Metade desse valor. Bom, metade desse valor é 5 ohm. Alguma coisa parecida com 4,7 ohm é alguma coisa um pouquinho menor que 5 ohm. É disso que nós estamos falando, tá? E o que o fabricante do resistor quis mostrar para você? Bom, eu não preciso necessariamente colocar cores para que você saiba qual que é o valor dele. Eu posso colocar números e meio que combino com você que é assim que a gente vai ler ele, tá? Bom, se fosse o valor abaixo de 1 ohm, é isso mesmo que eu faço, ó, 0R22, por exemplo. O que o fabricante está querendo dizer? Bom, esse resistor é alguma coisa parecida com 0,22 ohm. Bom, o que é isso? É alguma coisa menor que meio ohm. Então eu tenho 1 ohm, tá? Metade desse meio ohm é 0,5 ohm. E algo abaixo disso é alguma coisa parecida com isso, por exemplo, 0,22 ohm. Um resistor extremamente baixo, a gente sabe disso, mas para algumas situações extremamente necessário, tá? Extremamente necessário. São componentes especiais também que vão ver a queda de tensão no resistor tão baixo assim. Muitas vezes um pedacinho de fio já dá uma resistência maior que essa, então é algo extremamente preciso mesmo. Bom,
Bom, eu posso também ter um resistor que não tem a função de um resistor, e sim de um curto, e sim de uma condução, como se fosse um pedaço de fio. Eles representam isso como sendo zero, ou seja, 0 ohm. Né? O que isso quer dizer? Bom, é como se fosse um pedaço de fio. Mas como esse pedaço de fio também pode oferecer uma resistência ômica, ou seja, eu acho que eu consigo dar um exemplo aqui como esses fios que a gente vê do lado de fora da nossa rua. Então, vira e mexe, você vê um transformador, né? Umas caixas grandes que, quando não muito, as manutenções não são sendo feitas preventivamente, eles estouram, dão problema e dão um verdadeiro blackout na região. Então, vira e mexe, você tem um transformador daquele. Então, eu tenho um poste aqui, vamos tentar ilustrar aqui. Eu tenho um poste aqui, e aí, quilômetros à frente, eu tenho um outro poste, né? Então, faz-se necessário colocar um transformador aqui, um trafo aqui. Por quê? Porque a distância desse poste para esse outro é tão grande que, se aqui eu tinha uma tensão, por exemplo, de 220 volts, talvez, sei lá, 1 km, 10 km à frente eu já não tenho mais. Então eles põem um transformador porque é comum que os fios ofereçam resistência, ou seja, esses fios se comportam exatamente como um resistor. Então eu vou pôr um transformador para elevar novamente essa tensão de 220 para 220, já que ele perdeu esse poder, né? Aqui tinha 220, aqui já tem 200, por exemplo. Já falamos isso em alguma aula, tá? Então o transformador eleva novamente para 220 e eu novamente elevo isso para o outro poste, e você tem o Brasil todo, por exemplo, com energia elétrica com o mesmo potencial, no caso 220 ou 110 volts, tá ok? Acho que é mais ou menos isso. Nessa parte da aula a gente consegue abordar, se não tudo, muito do que os valores dos resistores querem trazer pra gente, tá ok? Essa placa a gente chama uma placa de encoder do motor, tá bom? À medida que esse curso for desenrolando, a gente pretende até chegar no nível desse, para estudar um dispositivo que é acoplado atrás dos motores, para poder dizer para ele angularmente onde ele está, né? Qual que é a posição angular dele, né? E aqui eu trouxe só para mostrar para vocês o que seriam então os resistores, né? Veja que são cilindros mesmo, onde tem cores, assim, marcando o valor dele, né, dizendo qual que é o valor dele, tá, alguns espalhados. A gente vê junto aqui circuito integrado, que já comentamos, né, mas não falamos dele ainda, outro tipo, tá? Bem como capacitores, tá? Esse aqui é um, esse é outro capacitor eletrolítico, que tem um aqui também, tá bom? E então a ideia era só trazer como seriam então os resistores, tá aqui eles, mais alguns. E diferenciando realmente o formato de SMD, tá ok? Esse é o formato PTH. Pois é, se são vídeos como esse que você espera ver aqui no canal, então deixa aí, aproveita e deixa seu comentário para a gente saber que a gente está no rumo, que a gente está acertando. Se achar que está muito técnico o assunto, faça também seu comentário para a gente trazer um conteúdo um pouco mais básico, um pouco mais introdutório e que conte uma história para que você faça suas manutenções aí sem muito desespero, tá ok? Obrigado por ter ficado até aqui no vídeo.